A história de Davi e Golias é um dos relatos mais icônicos e inspiradores encontrados na Bíblia Sagrada, especificamente no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Este relato épico narra a jornada de Davi, um jovem pastor de ovelhas, que se torna um símbolo de coragem e confiança em Deus ao enfrentar o gigante guerreiro filisteu, Golias. Na época em que os filisteus e os israelitas estavam em guerra, os corações dos homens estavam divididos e as terras estavam manchadas com o sangue derramado em batalha. Os filisteus, conhecidos por sua ferocidade e arrogância, ocupavam uma posição vantajosa numa colina, erguendo-se como uma fortaleza impenetrável diante dos israelitas, que estavam do outro lado do vale, um lugar de desafios e provações. Os filisteus representavam a ameaça constante contra o povo escolhido de Deus, enquanto os israelitas, apesar de seu compromisso com a aliança divina, enfrentavam tempos sombrios de conflito e incerteza. O vale entre eles era mais do que uma barreira geográfica. Era um símbolo da separação e da distância entre os propósitos de Deus e a realidade do povo. Nesse período turbulento, líderes surgiram entre os israelitas, homens e mulheres que clamavam ao Senhor por orientação e proteção. Profetas erguiam suas vozes, exortando o povo a se arrepender e a buscar a face do Senhor. Enquanto a guerra avançava, os israelitas, apesar de superados em número e recursos, encontravam consolo nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Eles se reuniam em oração, buscando forças no Senhor dos Exércitos para enfrentar seus inimigos. Os filisteus, há muito tempo rivais dos israelitas, avançaram com fúria e determinação, liderados por seu campeão invencível, Golias. Ele era uma figura imponente, um gigante entre os homens, cuja força e arrogância amedrontavam até os mais corajosos guerreiros. Golias, com sua armadura reluzente e sua lança afiada como uma cobra, desafiou os exércitos de Israel a enviarem um homem para enfrentá-lo em combate singular. Seu desafio ecoava pelos vales e montanhas, enchendo os corações dos israelitas de temor e incerteza. Os soldados de Israel, homens valorosos e destemidos, tremiam diante da presença imponente de Golias. Mesmo os mais experientes guerreiros se encolhiam diante da perspectiva de enfrentar o gigante filisteu. Suas palavras ecoavam na mente de cada soldado, enchendo-os de dúvida e medo. No acampamento israelita, o silêncio pesado pairava sobre as tendas, enquanto os líderes buscavam uma solução para o desafio de Golias. Eles sabiam que a honra de Israel estava em jogo, mas nenhum homem se apresentava para enfrentar o gigante. Nas colinas de Judá, onde o sol se punha sobre os rebanhos pastando tranquilamente, vivia um jovem pastor chamado Davi. Seu coração pulsava com a canção dos campos e sua habilidade com a harpa ecoava nas montanhas. Mas a vida pacífica de Davi estava prestes a mudar. Um chamado inesperado o levou das verdes pastagens para o campo de batalha, onde seus irmãos lutavam contra os filisteus. Davi, movido por um senso de dever fraterno, deixou para trás seu rebanho e partiu em direção ao conflito, levando provisões para seus irmãos e para o exército de Israel. À medida que se aproximava do campo de batalha, os sons da guerra ecoavam no ar. O clangor das espadas, os gritos dos guerreiros e o rugido desafiador de Golias, o gigante filisteu, cortavam o silêncio da tarde. Davi, com olhos de indignação e um coração inflamado de zelo pelo Deus de Israel, ouviu o desafio de Golias ecoar pelos vales. A afronta dos filisteus contra o povo escolhido de Deus ressoou em sua alma como um trovão. Seus irmãos, acostumados com a batalha, olhavam para Davi com preocupação misturada com surpresa. Mas Davi não vacilou. Seu coração queimava com uma coragem que só pode vir da fé. Ao ver a hesitação e o medo que paralisavam os soldados de Israel diante do desafio de Golias, Davi
não pôde conter sua indignação. Ele viu além das fileiras de soldados temerosos e enxergou a honra de Deus sendo desafiada. Com uma determinação nascida da convicção, Davi se ofereceu para enfrentar Golias. Sua voz, firme e decidida, ecoou pelas colinas, desafiando o gigante e proclamando a soberania do Deus vivo. Os olhares de incredulidade se voltaram para Davi, o pastor ousado que desafiava as probabilidades. Mas Davi não recuou. Ele estava pronto para enfrentar o gigante, não com armadura terrena, mas com a armadura da fé e da confiança em Deus. Diante do desafio de Golias, a oferta de Saul para vestir a armadura real era um gesto de apoio e confiança. Para muitos, aquela armadura representava proteção e força, mas para Davi era uma sombra pálida diante do poder do Deus vivo em quem ele confiava. Davi olhou para a armadura reluzente, sentindo seu peso e rigidez. Ele sabia que aquilo não era para ele. Não era a armadura que o tornaria invencível na batalha que se aproximava. Era a presença e o poder do Senhor. Com humildade, Davi recusou a oferta de Saul. Ele não precisava da proteção terrena quando tinha a proteção divina. Sua confiança não estava na armadura feita por mãos humanas, mas no Deus que o havia chamado das pastagens para a frente de batalha. Em vez disso, Davi escolheu armas familiares, simples e humildes, sua funda e as pedras lisas do ribeiro. Eram símbolos de sua juventude, de sua habilidade como pastor e, acima de tudo, da sua confiança no Senhor. Enquanto os soldados observavam, Davi preparou sua funda, selecionando cuidadosamente uma pedra lisa, polida pela correnteza do ribeiro. Ele não carregava apenas uma pedra, carregava sua fé, sua coragem e sua confiança em Deus. Diante da imponência de Golias, Davi permaneceu inabalável. Sua fé era sua armadura, sua confiança era sua espada, e seu coração estava firme como uma rocha diante da tempestade. No campo de batalha, o cenário era de tensão e expectativa enquanto os exércitos de Israel e dos filisteus se enfrentavam. No centro desse confronto, erguia-se Golias, um gigante imponente e temido pelos homens de guerra. Davi, o jovem pastor corajoso, avançou para enfrentar Golias, sua mente e coração imbuídos da força que vem da fé em Deus. Sua presença entre os soldados de Israel era como um raio de esperança em meio à escuridão da incerteza. Quando Golias avistou Davi, seu riso trovejou sobre o campo de batalha. O gigante zombou do jovem pastor, escarnecendo de sua juventude e aparência frágil. Para Golias, Davi era como uma mosca insignificante, prestes a ser esmagada sob o peso de sua arrogância. Mas Davi não recuou diante das zombarias de Golias. Seu semblante permaneceu firme, seus olhos refletindo uma confiança inabalável no Deus que o havia guiado até ali. Com voz calma e determinada, Davi respondeu às provocações de Golias, proclamando sua confiança no Senhor dos Exércitos. Ele não se intimidou com as palavras do gigante, pois sabia que sua força não residia em sua própria habilidade, mas na proteção divina que o acompanhava. Enquanto Golias brandia sua espada e sua lança com fúria, Davi permanecia sereno, segurando firmemente sua funda, preparado para o embate que estava por vir. Seus passos eram determinados, seu coração cheio de fé e coragem. E então, no momento decisivo, Davi lançou a pedra lisa do ribeiro com destreza e precisão, confiando na orientação de Deus. O projétil voou através do ar, encontrando seu alvo com uma precisão milagrosa, atingindo Golias no ponto mais vulnerável de sua armadura. O campo de batalha foi tomado por um silêncio momentâneo, enquanto Golias tombava diante do poder do Deus de Israel. Após o impactante momento em que a pedra de Davi atingiu Golias, um silêncio reverente pairou sobre o campo de batalha.
O gigante filisteu, que antes parecia invencível, agora jazia derrotado diante dos olhos incrédulos dos exércitos inimigos e dos israelitas. O pânico se espalhou entre as fileiras filisteias enquanto testemunhavam seu campeão cair diante da mão do jovem pastor. O que antes era confiança agora se transformara em desespero, e a derrota iminente os forçou a recuar em desordem, deixando para trás armas e suprimentos. O exército de Israel, por sua vez, irrompeu em gritos de vitória e louvor ao Senhor dos Exércitos. A fé de Davi e a intervenção divina haviam garantido uma vitória que transcenderia as fronteiras do tempo, inspirando gerações futuras com a história do pastor corajoso que derrotou um gigante. Davi, agora envolto em um manto de reconhecimento e admiração, foi saudado como um herói em Israel. O povo cantava seu nome e celebrava sua coragem, reconhecendo nele o símbolo da força e da fé que residiam no coração da nação. O rei Saul, embora inicialmente cético em relação ao jovem pastor, não pôde deixar de reconhecer o poder e a determinação que Davi exibira em campo de batalha. Ele saudou Davi como um bravo guerreiro e o recebeu com honra em sua corte, reconhecendo-o como um líder entre os homens. Davi, humilde em sua vitória e grato pelo favor divino que o acompanhara, não se deixou levar pelo louvor dos homens. Em vez disso, ele dirigiu sua gratidão ao Deus que o havia capacitado e o havia guiado através das sombras da adversidade. Assim, a vitória de Davi sobre Golias não apenas assegurou a segurança de Israel naquele dia, mas também cimentou seu lugar na história como um dos mais notáveis heróis da fé. Sua jornada, marcada pela coragem, pela confiança e pela devoção a Deus. A história de Davi e Golias é muito mais do que um simples confronto entre dois oponentes. Ela é um testemunho do poder da fé, coragem e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias adversas. Davi, o humilde pastor de ovelhas, torna-se um exemplo atemporal de como a força interior e a confiança em Deus podem capacitar os indivíduos a superarem os desafios mais intimidadores da vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Não se esqueça de nos seguir para mais histórias. Fiquem com Deus e até a próxima.